da posição, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Do item anterior, a gente já tem a função da velocidade. Então, vai ser d dt. Escrevemos aqui dentro a função da velocidade, que é menos ômega xm, que é o x máximo, seno de ômega e fecha o colchete. Aí aplicamos a mesma regra de derivação. A aceleração é igual a menos ômega xm, que são constantes. A derivada do seno é o cosseno. A gente repete. A derivada do seno é o cosseno. Então fica cosseno de ômega t mais φ, que é a derivada da externa. A derivada da função interna, que é ômega t mais φ. Novamente o φ vai a zero. O ômega t, o t fica 1. E nós teremos apenas o ômega sobrando. Então, teremos ômega vezes ômega aqui. Então, teremos menos ômega ao quadrado. Xm, cosseno de ômega t mais φ. Então, essa é a expressão da aceleração no movimento harmônico simples. Se você formos mais observadores, podemos observar uma coisa interessante. Essa parte da função encontrada, que eu estou circulando de amarelo, tirando o ômega ao quadrado, é exatamente igual ao x de t, que é a função da posição que nós encontramos. Então, logicamente, a gente pode fazer uma outra relação aqui. Dessa relação, nós podemos concluir que a aceleração é menos ômega ao quadrado x de t, relacionando a aceleração com a função da posição. Vamos para o próximo item. Agora, relacionar a lei da força no movimento harmônico simples. Para isso, a gente vai utilizar esse exemplo destacado na figura, que é muito parecido com aquele lá do começo. Só que eu não usei essa figura, que era para não misturar o raciocínio. Mas é um movimento oscilatório. Nota que vocês vão ver que é bem semelhante. Você pega esse bloco de massa M e puxa um pouco dessa posição de equilíbrio, que é aquela posição fixa que eu falei. Como ele está preso a uma mola, quando você puxa a mola vai esticar. Logicamente, a mola faz uma força elástica no sentido contrário. E a tendência é puxar esse bloco novamente para a esquerda. Então, quando esse bloco chegar na posição máxima, ele volta para a esquerda, mas só que ele não para na posição de equilíbrio. Ele passa e vai até a posição, digamos, a amplitude mínima, que é na outra extremidade, e volta novamente para a posição fixa, que é o x igual a zero, e fecha o ciclo, como foi explicado lá na situação anterior, e teremos um período. Como é um movimento oscilatório, isso fica se repetindo o tempo todo. Mas como isso se relaciona com a segunda lei de Newton? De acordo com a segunda lei de Newton, a força é a massa vezes a aceleração. Mas no item anterior, nós descobrimos que a aceleração nada mais é do que menos ômega ao quadrado vezes x, porque nós relacionamos a aceleração com a posição x. Então aqui nós vamos ter que a força, na verdade, ela é menos a massa vezes ômega ao quadrado, colocando em parênteses, vezes x. Nota que eu juntei o ômega ao quadrado com a massa e deixei o x em destaque. Por quê? Porque temos uma outra equaçãozinha bem interessante, que é a lei de Hooke, que ela fala que, vou só destacar essa equação, a lei de Hooke, que é a força elástica, ela diz que a força elástica é menos kx, sendo que esse k é a constante elástica da mola, e o x é o tanto que você deforma a mola, ou seja, o tanto que ela estica no popular. Então, comparando a equação acima, que eu posso chamar de 1, com essa equação abaixo, que eu posso chamar de 2, nota que nós temos uma semelhança. Força e força, x, e esse miolozinho vai ser justamente o K. Como está os dois negativos, o que me interessa é só a parte positiva. O K vai ser exatamente igual a m ômega ao quadrado. Ou, se a gente remodelar isso, teremos m ômega ao quadrado igual a K, ômega ao quadrado igual a K sobre m,
Então, o ômega é igual a raiz de K sobre M, que é aquela velocidade angular que nós já calculamos. Então, notem que aqui nós temos uma relação entre a velocidade angular e a constante elástica da mola e a massa desse sistema, massa-mola que está oscilando. Como também nós temos ainda, né, colocando assim, o período ele é 2π sobre ômega. Lembre que eu expliquei lá no começo que o ômega é 2π sobre t. Então eu posso também escrever 2π sobre ômega. Não tem problema nenhum, dá no mesmo. E nós já temos aqui o ômega na questão. Então a gente pode substituir 2π e colocar o K sobre M no radical, substituindo o ômega. Como aqui a gente faz a regrinha da divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, continha básica, nós vamos ter que o período de um ciclo completo desse sistema massa-mola é 2π raiz de M sobre K. Então, esse é o período, ou seja, a expressão matemática para calcular o período de um ciclo completo desse sistema massa-mola. Simples assim, e vamos para o próximo. Depois de passar por essa parte da força, agora nós vamos para a parte da energia. Qual a energia da partícula no movimento harmônico simples? Vamos lá. Nós já passamos por essa parte da energia, que é a energia potencial, energia cinética, energia mecânica, que é a soma das energias cinética, potencial, energia elástica. Então não vai ter muita dificuldade, é só aplicar os conhecimentos que a gente já sabe. A energia potencial, ela é 1/2 de Kx2. Como a gente já tem o x, que é a função da posição no movimento circular, então a gente tem que lembrar que o x, na verdade, ele é xm cosseno de ômega t mais φ. Vou colocar um colchete aqui no lugar desse parênteses para ficar melhor de entender. Pronto. Essa é a função do x que eu acabei de substituir, que é a função do movimento harmônico simples. Só que esse x ele é ao quadrado. Detalhezinho que não pode passar despercebido. Então é só calcular o quadrado e já está feita a expressão da energia potencial. Não tem dificuldade nenhuma. Então teremos que é 1/2 de K xm quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E está calculada a energia potencial do movimento harmônico simples. Só as aplicações do que a gente já tinha feito. Dificuldade zero. Prosseguindo. Como a gente já calculou a energia potencial, agora a gente faz o mesmo raciocínio e calcula a energia cinética. Para a energia cinética, que eu vou chamar ela de kT, que geralmente nos livros superiores usam K. Então, para não confundir com o outro K, eu vou botar um kT, ou seja, energia é uma função do tempo. Ela é 1/2 de mv quadrado sobre 2, tá aí o 2. mv quadrado sobre 2. Como a gente também já tem a função da velocidade, segue a mesma linha de raciocínio. É só substituir, que é menos ômega xm, a função da velocidade é em função do seno, porque a gente deriva o cosseno, que é a função acima, ômega t mais φ, fecha o colchete, tudo isso ao quadrado. Então, K de t vai ser igual a 1/2 de K, ou melhor dizendo, 1/2 de... Deixa eu explicar aqui devagar, porque senão vai complicar vocês. Então, como a gente tem o produto aqui, m vezes ômega, nós vamos ter m ômega ao quadrado. Então eu vou apagar aqui para fazer mais devagar, que é para não ter problema. Deixa eu deletar isso aqui. Nós vamos ter 1/2 de m ômega ao quadrado xm quadrado seno quadrado
ômega t mais φ. Como a gente já explicou que esse m ômega ao quadrado, na verdade, é o mesmo k, nós podemos simplificar isso aqui como a energia cinética, K de T, igual a 1 meio de K, porque o K vale pelo m ômega ao quadrado, xm quadrado, aí repete o restante, seno ao quadrado de ômega t mais, deixa eu apagar de novo aqui porque está ficando embolado, é muita conta, xm quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ. Pronto. Está aí a função da energia cinética. Logo, para calcular a energia mecânica é só você somar a energia potencial mais a energia cinética. Como a gente vai somar as energias, notem que há uma parte comum nas duas equações. Ó. Nas duas equações, nós temos um seno ao quadrado e na outra nós temos um cosseno ao quadrado. Lembrando da matemática, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, ele é igual a 1. Se o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, nós podemos eliminar o seno e o cosseno quando a gente fizer a soma. Por que eu estou fazendo logo esse raciocínio? Porque quer faltar um pouquinho de espaço e vai ser uma conta desnecessária. O que a gente vai fazer é somar essa equação com essa equação da energia potencial com a cinética. Mas como aqui nós temos, eu estou circulando de amarelo, ó, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, e na outra nós temos seno ao quadrado de ômega t mais φ, nós sabemos que a soma de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então a gente pode eliminar esse valor dessa conta futura, é ser só escrever coisas desnecessárias. Então vamos focar só no que interessa. Então nós vamos ter para a energia potencial 1 meio de K xm quadrado e 1 meio de K xm quadrado. Notem que esse 1 meio K xm se repete para as duas expressões. Então o que é que nós vamos ter aqui como resultado? Eu só me atrapalhei aqui, desculpe, negada. Como eu não vou fazer a soma das duas, porque eu já eliminei, desculpa aqui eu me atrapalhar, é 1 meio de K xm quadrado. Ó. Esse aqui já é o resultado. A gente não chega a somar esse valor com esse outro valor que eu estou circulando de vermelho. Não tem uma soma direta entre os dois. A gente apenas coloca em evidência, já que eu estou somando o seno e o cosseno. Então a resposta, ou seja, a energia mecânica, que é a soma das duas energias, é 1 meio de K xm quadrado. E nós finalizamos. E como eu falei, eu me baseei nessa aula no livro do Halder-Resnick Walk, 10ª edição, volume 2. Não exatamente igual. Só peguei como base. Finalizado.